quem proclamou a República do Brasil? Ei, não é fácil, hein? Lampião. E no auditório ninguém sabe? R$50 foi do Exército, mudou o regime 15 de novembro. Que é 50? Fala, meu bem. Bom, eu não sei se é exato. Jair Messias Bolsonaro? Se liga na Parada Manos, eu sou o Fausto, professor de História, apesar dessa cara de professor de Matemática, e esse é mais um vídeo com a turma mais amada do Brasil, a Turma da Mônica, com a coleção Você Sabia? Sobre a Proclamação da República no Brasil. Você está vendo o História em Quadrinhos. O quadrinho traz o Cascão como Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, que foi quem proclamou a República no Brasil na manhã de 15 de novembro de 1889. Só que não foi lá aquela proclamação falando, nossa, que super proclamação da República. Não. O próprio Deodoro da Fonseca se embananou todo, ao invés de dar viva a República, deu viva a sua majestade o Imperador. Errou! Ato falho, também mostrado no quadrinho. O quadrinho também traz o Jotalhão, o elefante verde, que talvez para quem não lembra dos quadrinhos, lembre do extrato de tomate, mesmo porque tem tudo a ver um elefante verde com extrato de tomate. Extrato de tomate, elefante é um amor, cada dia caído é muito mais sabor. E o Jotalhão interpreta Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier, de Paulo Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael Gonzaga. Todos esses não é um só mesmo, é o nome completo do Dom Pedro II, Imperador do Brasil, que subiu ao poder em 1840 com 14 anos, 7 meses e 21 dias de idade. Quando o cara tinha 14 anos, já era Imperador do Brasil. Eu tenho 36 e tenho um Pikachu na cabeça. Tem também o Titi, como Silva Jardim, e o Franjinha, como Quintino Bocaiúva. Os dois eram membros da camada média da sociedade, grupo urbano que não tinha participação política nem se via representado na monarquia, que era um governo de fazendeiros para fazendeiros, que só atendia os interesses de fazendeiros. Por isso a camada média da sociedade, em 1870, lançou um documento chamado Manifesto Republicano, defendendo a implantação da República no Brasil, e também fundou o Partido Republicano, partido defendendo a República no Brasil. Joel! Só que o Silva Jardim era radical. Queria a implantação da República por meio de uma revolução com participação popular que promovesse grandes mudanças no Brasil. Quintino Bocaiúva já era bundão. Queria a implantação da República, mas sem grande estardalhaço. Ideia que era compartilhada com outros dois grupos que também queriam a República, os cafeicultores do Oeste Paulista e os militares. Os cafeicultores do Oeste Paulista, embora fossem fazendeiros, eram mais progressistas do que aqueles fazendeiros que dominavam o governo, enquanto os fazendeiros que dominavam o governo ainda estavam naquela da escravidão. Os cafeicultores do Oeste Paulista já utilizavam trabalho assalariado de imigrantes. Portanto, olha a diferença, ao invés de explorar africanos, exploravam italianos. Via porco! Senza le maiuscole, senza i punti! Vaffanculo! Dio canaglia de Dio! Os cafeicultores do Oeste Paulista, em 1873, fizeram uma convenção republicana em Itu e ingressaram no Partido Republicano Paulista, o PRP. Já os militares estavam com a bola toda porque haviam vencido em 1870 a Guerra do Paraguai. Foi com a Guerra do Paraguai que o Brasil passou a ter, de fato, um exército organizado. Com
Com isso, os militares quiseram participar do governo, mas foram proibidos. E eles também nem podiam utilizar a imprensa para lançar suas ideias. Isso tudo acabou levando à chamada questão militar, que resultou na prisão de 2 militares, o Sena Madureira e o Cunha Matos, aumentando mais ainda o descontentamento do exército à monarquia. E os militares também eram influenciados por uma corrente filosófica francesa. É necessário que ele se transforme. Chamada positivismo, fundada por Auguste Comte e defendida no Brasil pelo militar e professor da escola militar Benjamin Constant, representado pelo Cebolinha. E o positivismo tem como lema ordem e progresso, o lema que está na nossa bandeira. Ah, está errado, eu contei tudo. Ordem e... 16. E de acordo com essa visão, república era o progresso, monarquia era o atraso. Só que esse progresso tinha que acontecer pela ordem, portanto a república tinha que ser implantada pela ordem, não pela revolução. O quadrinho também apresenta a chamada questão religiosa, que fez com que a monarquia também perdesse o apoio da igreja. Naquela época, a Igreja Católica do Brasil era vinculada ao Estado, era subordinada ao governo por meio do padroado. E qualquer ordem vinda do Papa só era respeitada se levasse o beneplácito do imperador, ou seja, a aprovação do imperador. E o Papa Pio IX proibiu os clérigos de fazerem parte da maçonaria, proibição que não foi respeitada no Brasil porque boa parte do governo brasileiro era formado por maçons e era o governo quem mandava na Igreja Católica do Brasil. Só que 2 bispos tentaram fazer valer essa proibição do Papa, o bispo Dom Macedo de Belém e Dom Vital de Olinda. Só que por causa disso eles foram presos e condenados a trabalhos forçados. Isso fez com que a igreja se colocasse contra a monarquia e fez com que aumentasse o número de pessoas defendendo a separação entre igreja e Estado, ideia defendida pelos republicanos. Também houve a chamada questão social, que foi a abolição da escravidão em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel. Isso fez com que a monarquia perdesse o apoio do único grupo que ainda a sustentava, os fazendeiros escravistas, que perderam seus escravos sem nenhuma indenização e por isso se vingaram da monarquia, passando a defender a república. Eles foram chamados de republicanos de 14 de maio, ou seja, aqueles que passaram a defender a república um dia após a Lei Áurea. Com isso, o cenário era propício para a proclamação da República. Só faltava convencer o principal militar daquela época, o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. Só que o Deodoro da Fonseca não queria liderar a proclamação da República porque era amigo pessoal do Dom Pedro II e até dizia que queria segurar uma das alças do caixão do Dom Pedro II. Isso que é amigo de verdade, que prova de amizade, querer segurar uma das alças do caixão. E o quadrinho também apresenta uma outra preocupação do Deodoro da Fonseca. Na noite de 11 de novembro de 1889, os republicanos foram até a casa do Deodoro da Fonseca, que os recebeu na cama, porque ele estava de cama, ele estava doente. E lá eles convenceram Deodoro da Fonseca a liderar a proclamação da República, alegando que seria um golpe contra o presidente do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro do Brasil, Visconde de Ouro Preto, que o Deodoro da Fonseca estava com raiva. Com isso, o golpe foi marcado para 20 de novembro de 1889. Só que os republicanos ficaram com medo que o golpe fosse descoberto antes e, por isso, um militar, o Major Solon Ribeiro, espalhou um boato de que o governo havia mandado prender Deodoro da Fonseca. Por isso, o golpe foi antecipado para amanhã de 15 de novembro de 1889, em que o Deodoro da Fonseca depôs o Visconde de Ouro Preto. Mas foi só na tarde de 15 de novembro de 1889 que houve a oficialização da proclamação da República na Câmara Municipal do Rio de Janeiro por José do Patrocínio. Mas e o povo? O povo nem sabia o que estava acontecendo e pensava que era só um desfile militar. Nas palavras do republicano Aristides Lobo, o povo assistiu bestializado à proclamação da República, ou seja, como besta, sem entender nada. E Deodoro da Fonseca assumiu como o primeiro presidente do Brasil e expulsou Dom Pedro II daqui. Afinal de contas, agora a amizade já era, né? O lance era mostrar quem é que mandava nessa bagaça aqui.
Então é isso, galera. Por favor, deixe seu like, se inscreva no meu canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo e, por favor, não deixe a história morrer.